Queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também nossos amados amigos que nos acompanham, bem-vindos todos diretamente da Estância Árvore da Vida Sumaré, São Paulo, para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. E lembrando outra vez que hoje é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, e nós todos já assistimos o Partir do Pão da mesa do Senhor e participamos do louvor do Senhor, e agora também nós podemos fazer as nossas ofertas, não somente as ofertas que você pode estar visualizando no QR Code da sua tela, que tem as três modalidades. Uma é para o Instituto Vida para Todos, para manter trabalhando, e também outra é para a Estância Árvore da Vida. Graças ao Senhor, nós terminamos com sucesso as ofertas, 110% da Conferência Geração Santa e também da Conferência Jovens, e agora nós iniciamos a campanha A Estância é Minha, ou a EAV é Minha. E nós pretendemos, com as nossas ofertas, nós conseguimos manter a estância, e essa campanha vai também continuar até a conferência de setembro, que nós logo vamos fazer alguns anúncios, e também vocês podem fazer as suas ofertas também nas suas localidades, na sua região. Lembre-se da igreja, da sua cidade, da obra regional, do sócio do Evangelho, do SEAP. Lembre-se também dos colportores que estão trabalhando. Eu quero aqui ressaltar que eles têm feito um bom trabalho, vários deles já retornaram às ruas, e o Senhor está os usando para cada dia distribuir mais de 5.000 livros, e isso até mesmo aos sábados alguns deles trabalham. Portanto, nós queremos louvar o Senhor, que isso dá um número muito significativo no final de cada mês, e por ano nós conseguimos, com esse resultado, nós conseguiremos alcançar para mais de 1 milhão de livros distribuídos para toda a população. Que o Senhor possa abençoar essas nossas equipes, nossos guerreiros que estão à frente da luta. Deus abençoe a eles, a sua saúde e as suas famílias. Amém. E também, hoje eu estava preparando a mensagem essa semana, desde segunda-feira. Semana passada nós tivemos uma grande revelação, quando nós falamos sobre a arte da guerra, que é conhecer a si mesmo, conhecer o seu inimigo e também conhecer a si mesmo. E aí nós chegamos a um ponto que eu considero um ponto-chave para abrir vários pontos, vários mistérios da Bíblia. Mas eu tinha dado por encerrado aquilo que foi revelado na arte da guerra semana passada, mas o Senhor me incomodou. Segunda-feira, terça-feira, eu continuei dando prosseguimento àquilo que estava preparando, mas o Senhor disse para mim: mas você vai deixar passar tão levemente aquela grande revelação? Essa revelação vai abrir muitos outros mistérios. E na quarta-feira eu tive de fazer uma visita ao meu dentista, e durante a viagem para São Paulo na quarta-feira, eu fiquei indagando ao Senhor: Senhor, se não é a direção para esse domingo que eu estou preparando, então o que o Senhor quer me revelar? O Senhor falou: continuem naquela revelação que você estava falando na semana passada, porque tem muitos pontos que vão se abrir através dessa revelação. Portanto, eu obedeci. De quarta-feira para cá, eu voltei, eu dei uma guinada na minha preparação, e hoje então preparei
essa mensagem por título O Primogênito de Toda a Criação. E vocês precisam atentar para essa palavra, ele é o primogênito de toda a criação. Então a palavra toda a criação vai falar muito forte nesta mensagem. Muito bem, eu ainda tenho que voltar então para Ezequiel capítulo 28. Conforme eu disse que estou usando a versão King James atualizada para o Antigo Testamento, que dá uma compreensão um pouco melhor na leitura. Por que essa revelação é tão importante? Porque na semana passada, na outra semana, enquanto eu preparava a mensagem para domingo passado, eu comecei a fazer uma espécie de indagação ao Senhor e uma investigação na Bíblia, perguntando por que o anjo, né, que Deus criou para assumir o governo do mundo de então, de outrora, ele teve tanta ousadia, né? Ele teve essa intrepidez de querer galgar posições, ter as suas ambições de estar numa posição mais elevada do que todos os outros anjos, mas chegar ao ponto de dizer que ele queria ser igual ao Altíssimo. Então comecei a investigar, a indagar por que ele teria essa ousadia. Ele tem alguma razão para isso, tem alguma motivação para isso. Então eu pude perceber que a motivação para isso é que ele percebeu que Deus, ele precisava de alguém da criatura que o auxiliasse no governo sobre toda a criação. Isto é, Deus precisava de alguém à sua direita, alguém que o auxiliasse, né, no governo, que entenda a criação, que foi uma criatura que entenda a criação. Então, ele sabia que o Deus Criador, ele pode não entender a criatura, mesmo porque, né, o nosso Deus, ele habita a eternidade e colocou a criação no tempo. Então ele, talvez, né, esse arcanjo percebeu que Deus Criador, ele não sabe o que é viver no tempo como toda criatura. Por que eu pude fazer isso? Porque eu verifiquei no livro de Jó, né, capítulo 10, usando a versão King James atualizada, Jó, ele desabafou. Na verdade, esse desabafo são os argumentos daquele arcanjo, né? No capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porventura tens olhos de carne, enxergas como os mortais? Os teus dias são como o de um frágil ser humano? O tempo e os dias para ti passam do mesmo modo que passam para o homem? Podes investigar se cometi alguma iniquidade, vasculha a minha vida e avalia quais são os meus pecados. Quer dizer, como tu, né, que és Deus, Criador, pode entender um pobre mortal? Tu não tens a fragilidade que eu tenho, os teus dias não passam como os meus dias, como tu podes entender as minhas dificuldades, a minha fragilidade? Portanto, irmãos, para mim esse é um argumento que Satanás se baseou, né, o arcanjo se baseou para dizer que Deus precisaria dele para, né, o governo. Por quê? Porque ele, dentre as criaturas de então, ele era o máximo, ele era o top, ele era, né, o modelo da perfeição. Então vamos voltar lá para Ezequiel 28, versículo 12, que diz assim: ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e dize-lhe:
Assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Então, esse anjo foi criado de uma maneira especial. Deus o criou com excelência. Deus o criou, né, servindo de modelo para a perfeição. Quem quiser saber o que é a perfeição, teria que ver a esse arcanjo. Ele é um modelo da perfeição. Ele foi criado repleto de saber, e ele foi criado magnífico em beleza. Aí, olhando para o versículo 17, que diz assim: o teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da sua impressionante formosura. Eu já detalhei isso na semana passada, né? Essa criatura, esse arcanjo, ele foi criado de uma forma tão bela, tão formosa, né? Ele se orgulhou, se ensoberbeceu. O seu coração se tornou altivo, né? Então, alguém que tem uma qualidade acima dos outros, tem uma facilidade de se ensoberbecer sobre os outros, ser altivo sobre os outros. Portanto, o Senhor nos livre, né, disso. Eu não tenho tempo hoje de detalhar isso. Então, eu só queria mostrar para vocês o que levou a ele a pensar que Deus precisaria dele. Ele era perfeito. Com relação à beleza, com relação à formosura, não tinha ninguém igual, né? E com relação à sabedoria, então, né? Vamos continuar lendo. E corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Ele era tão sábio, fazia as coisas de uma maneira tão sábia, que o seu esplendor, né, o seu brilho, a sua distinção correu por toda a criação, e a sua fama, ele começou a adquirir muita fama. Sabe, tudo isso faz parte da base para esse arcanjo intencionar ser igual a Deus, né? Portanto, eu só quero lembrar com relação ao esplendor. Vocês se lembram que em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ali diz que o Filho, ele é o resplendor da glória. Deus é a glória, ou melhor, a glória é o próprio Deus. E o Filho é o resplendor da glória. E esse arcanjo estava soberbo, por causa, né, se corrompeu por causa do seu esplendor e por causa da sua fama, né? Portanto, Deus, né, e isso tudo fez com que a iniquidade entrasse no seu coração. Voltando para Ezequiel 28, versículo 13, ali diz o seguinte: estivestes no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas, né, adornavam a tua pessoa, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Por isso, isso o tornou mais arrogante, porque ele tinha como adorno todas as pedras, as mais belas pedras preciosas. Vocês se lembram que no Antigo Testamento, a veste sacerdotal, a veste de Arão, tinha 12 pedras preciosas. Então, isso indica que esse arcanjo foi criado para ser um sacerdote, né, sagrado, um sacerdote majestoso, né? Ele tinha as mais belas pedras preciosas, tinha os engastes, tinha as guarnições, tinha outras joias, todos
todos eles feitos de ouro puro, e foram exatamente criados no exato dia em que ele foi criado. Quer dizer, tudo foi criado especialmente para ele. Imagina, né, ele estava se achando o máximo, porque ele era o máximo, ele era o perfeito, ele era então, versículo 15, vamos ver o versículo 15. Deixe-me fazer uma outra comparação, né? Ele então, ele era... Ele foi criado como um sacerdote, né, majestoso de Deus. E vocês se lembram que em Hebreus capítulo 5, né, podemos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 5, no Novo Testamento estou usando a nossa versão, né, Almeida Revista Atualizada, capítulo 5 de Hebreus, versículo 5 e 6 dizem assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. Cristo a si mesmo não se glorificou. Aquele arcanjo se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Ele foi criado já numa situação, né, de ser um sacerdote majestoso. Mas Cristo, ele não se glorificou, ele não se designou sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é, no dia da sua ressurreição, Deus não só o admitiu para dentro da sua glória, tornando um filho primogênito. Jesus, homem, se tornou filho primogênito. Ele ainda foi feito sumo sacerdote. Ele não era, quando veio para a terra, ele não nasceu na tribo de Levi, na tribo de sacerdotes, mas na ressurreição ele foi ordenado por Deus, porque no versículo 10 diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não mais segundo a ordem de Arão, que é como um homem falível, mas ele se tornou um sumo sacerdote da ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Cristo, ele não buscou se glorificar, mas Deus o nomeou, Deus o designou sumo sacerdote. E o arcanjo já foi criado na posição de um sacerdote majestoso, e orgulho entrou no seu coração e o pecado o fez cair. Então, isso tudo, versículo 13 ainda, vamos pegar Isaías agora, vamos pegar o Isaías 14, versículo 13. Aí a ambição já estava tomando conta dele, né? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, isto é, acima de todos os anjos. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. A extremidade do norte é onde fica Deus, onde fica o trono de Deus. Ele era um dos anjos mais próximos ao trono de Deus, e ele ainda queria galgar posições para ficar, né, no ponto principal da assembleia que Deus fazia, né? E versículo 15: contudo, as profundezas do Sheol, da morte, fosse precipitado, lançado fosse no fundo do abismo. Então, versículo 14: subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Ele queria estar lado a lado com o Deus Altíssimo. Ele tinha a pretensão de ser um rei adjunto de Deus, representando toda a criatura, né? Então, graças a Deus, Deus está revelando tudo isso para nós. E eu tenho que falar de novo do livro de Jó, capítulo 40, para reforçar
como essa criatura, esse arcanjo, Lúcifer, ele era perfeito, era um modelo da perfeição, né? Então, não só em Ezequiel 28 falou de sua extrema beleza, também falou da sua grande sabedoria, mas também agora, em Jó, capítulo 40, fala de sua força, do seu poder. Ele não só era belo, não só era sábio, mas ele era extremamente forte, ele era extremamente poderoso. Por exemplo, em Jó 40, versículo 15: atenta, pois, para o behemote, este hipopótamo estranho que eu criei, da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta da relva como um boi, ele parece inofensivo. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Ele enrijece a cauda como o cedro e a agita, e os nervos das suas coxas são entrelaçados, seus ossos são como canos de bronze e as suas pernas como pilares de ferro. Isso já falei na semana passada. Eu quero repetir só para você atentar de que ele foi criado não só com a beleza, com a sabedoria, mas ele foi criado com muita força, foi criado com muita força e com muito poder, né? Muito poderoso. E não só isso, ele também no versículo 23, quando o rio se enfurece e transborda, ele não teme, sente-se plenamente seguro, ainda que o Jordão chegue às suas bordas. Quer dizer, por ser tão forte e tão poderoso, ele não tem medo de nada, ele é muito seguro de si. Em outras palavras, cada vez mais a sua perfeição estava tornando arrogante o seu coração, estava tornando a ele autossuficiente. Ele não precisa mais de Deus, né? E versículo, que mais? Versículo 19. Ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus. Obra-prima, quer dizer, ele era o modelo da perfeição. Ele era o melhor de tudo que Deus havia criado, certo? Contudo, seu Criador pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém mais está acima dele, só o Criador, só o Criador. Portanto, ele era o topo, ele estava no topo de toda a criação. Então, Deus Criador, se precisa de auxílio de alguma criatura, tinha que ser ele, não podia ser outro. E no capítulo 41 de Jó, fala de outro animal que é Leviatã, né? O Leviatã, ele mostra no 41 versículo 4, né? Acreditas que ele fará aliança contigo, de modo que o tomes como teu fiel escravo pelo resto da vida? Quer dizer, ele era tão autossuficiente, seguro de si, era tão poderoso, ele era tão cheio de força, ele era tão sábio, tão formoso, ele não faz aliança com ninguém. Quando alguém faz aliança com alguém, porque tem uma fraqueza, mas ele não tinha fraqueza, ele era um modelo da perfeição, né? E, deixa eu ver, versículo 8, põe a tua mão sobre ele e sempre te lembrarás da luta, nunca mais tentará fazer isso de novo. É inútil querer capturá-lo, será que não desmaiarás somente ao vê-lo? Quer dizer, quando ele é bom de luta, né? Ele não teme nada, ele não tem medo de nada, ele é indomável, né? Ninguém é tão corajoso que se atreva a incomodá-lo. Sendo assim, quem será capaz de resistir a mim? Quer dizer, ele era indomável, ele era o máximo, tá? Então, só para terminar, ele então no versículo 33, não existe nada sobre a face da terra que se lhe compare. Foi criado para não ter medo, ele não precisa de temer a ninguém, né? Ele observa tudo que é altivo, é rei sobre todos os arrogantes. Então, esse modelo da perfeição, que Deus o criou dessa forma, ele foi
né, se tornando cada vez mais seguro de si, mais autossuficiente, ele mesmo olhando para si, eu sou melhor de toda a criação, e Deus vai precisar de mim, né? Então o que ele fez em Ezequiel 28:16, eu não vou ler, ele começou a fazer negociações, começou, né, angariar seus seguidores, né? Naquele tempo a terra era habitada pelas criaturas pré-adâmicas, porque Adão ainda não tinha sido criado, e ele ganhou, né, não só a terça parte dos anjos, né, seguiu a ele na rebelião, e também ganhou toda criatura, todas as criaturas que estavam sobre a face da terra, também seguiram-no nessa rebelião. Então Deus, né, teve que julgá-lo, né, e também julgar essas criaturas que estavam sobre a terra. Tanto é que quando vocês leem a sua Bíblia em Gênesis 1, né, Gênesis 1, versículo 1, usando a nossa versão, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é no princípio de muitos, né, bilhões de anos atrás. Mas o versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isto é, já havia acontecido a rebelião de Satanás, e todas as criaturas sobre a face da terra haviam seguido a Satanás na sua rebelião. Então Deus julgou a terra. Deus teve que julgar a terra pela primeira vez com as águas. Esse, para mim, foi o primeiro dilúvio. De Noé foi o segundo. Então, Deus julgou a terra, julgou todas as criaturas, e essas criaturas eram criaturas que tinham espírito. Portanto, eles se tornaram hoje, que seguiram a Satanás, seus corpos foram mortos, mas esses espíritos se tornaram os espíritos imundos, que são os demônios que estão aqui na terra. Eu já falei isso na semana passada. Se você olhar para Mateus 12, versículos 43 a 45, você vai ver que os espíritos imundos são essas criaturas que foram julgadas, são espíritos sem corpos, e eles precisam, se alguém, né, abrir, né, esvaziar sua mente para poder receber eles então habitam, eles tomam posse. Por isso que a Bíblia chama de possessão demoníaca, né? Então, isso tudo, eles fazem parte, né, da tropa de Satanás aqui na terra. E Satanás tem também seus principados e potestades, os anjos caídos que seguiram na rebelião. Então tudo isso forma um sistema organizado das tropas do exército de Satanás. E Deus hoje está convocando você para fazer parte do exército de Deus. Muito bem. Então, para continuar, eu preciso voltar novamente a falar sobre Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Vamos lá. Efésios 1. Falei na semana passada, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Isso é, esse arcanjo que se rebelou, porque ele se achou o máximo, ele era o modelo da perfeição, ele tinha a impressionante formosura e beleza, ele tinha uma sabedoria invejável, e ele era forte, cheio de força, cheio de poder, era indomável. Ele era tão bom que ele era autossuficiente, seguro de si, não precisa temer a ninguém. Então, essas condições formaram, né, esse arcanjo que se rebelou. Ele achou que Deus iria precisar dele, e Deus não precisou dele. Por quê? Deus, desde a eternidade passada, ele tinha uma vontade, e essa vontade estava em mistério. Ninguém sabia o que era. E quando chegou no tempo dos apóstolos, dos profetas de Deus, eles revelaram esse mistério, né? Esse mistério da vontade, que é, versículo
versículo 10, de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, na economia, né, na gestão, né, dos tempos, no final dos tempos, depois de Deus fazer a gestão do que Deus quer fazer, né, fazer todas as coisas convergirem em Cristo, todas as coisas, isso que eu quero chamar a atenção, são todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Muito bem, então, ó Senhor Jesus, aqui, Deus planejou, sim, Ele planejou alguém que conheceu a criatura para ser o seu rei adjunto. Mas esse alguém não era o Lúcifer o escolhido. Lúcifer deveria ficar na sua posição. Mas Deus havia, no seu propósito, algo muito melhor, muito fantástico, magnífico, né? Então, o que Deus fez? Deus escolheu o seu filho. Esse arcanjo jamais teria pensado que o próprio Deus, ele então na sua trindade, tivesse pensado em enviar o filho para se tornar um homem. Jamais teria pensado nisso. Então, esse filho veio a ser um homem, ele se esvaziou, né, Filipenses 2, ele que era Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e tomou a forma da figura humana. E ainda mais, como homem, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus então exaltou-o sobremaneira, né? E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Esse arcanjo, ele que ganhou esplendor, ele que ganhou fama, ele queria que o seu nome fosse divulgado e o seu nome fosse exaltado. Mas não, Deus exaltou o nome de Jesus. Deus exaltou o nome de um homem, mas esse homem é o próprio Filho que se encarnou, né, no homem Jesus. Deus o exaltou para que todo joelho se dobre a Ele e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso pegou, né, o arcanjo, hoje Satanás, o adversário de Deus, de surpresa, né, e Deus mostrou a sua infinita sabedoria, muito acima do que esse arcanjo tivesse. Então nós podemos ver também, e o que Deus fez? Então Deus, quando Jesus morreu, sendo obediente ao Pai, até a morte de cruz, Deus não o deixou na morte, Deus o ressuscitou, usando a suprema grandeza do seu poder, está no versículo 19 de Efésios 1, né? E versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, isso parece muito comum para você, porque você já leu tantas vezes isso, mas Deus colocou um homem à sua direita. Era um lugar esperado pelo arcanjo Lúcifer. Ele queria estar à direita de Deus, ajudando Deus a governar o mundo, mas Deus não o escolheu. Deus havia na sua vontade, que era um mistério, havia que o seu filho viria à terra, e esse seu filho morreria pelos nossos pecados, e o seu filho fosse ressuscitado e fosse colocado à direita de Deus para governar com Deus, e Deus então o colocou em lugares celestiais, alçou a posição mais elevada, a mais alta posição nas regiões celestiais. Onde ficam essas regiões celestiais? Acima, versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, toda potestade, todo principado, toda potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só nos presentes séculos, mas também no vindouro, não só agora, mas na próxima era, a era do reino. E posto
todas as coisas debaixo dos pés desse homem, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Quer dizer, Deus não alçou o arcanjo acima de todas as coisas, mas Deus colocou Jesus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo o que está ardendo no meu coração, né? Não é simples leitura, eu já sei, não sei, mas nós precisamos perceber o que está implícito em tudo isso, né? Por exemplo, no capítulo 3 de Efésios, versículo 3, vou ler para vocês. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Cristo era o mistério de Deus. Deus, ele tinha um mistério, e o arcanjo achou que era ele, mas Deus havia oculto em seu coração uma carta na manga que era Cristo. Então Cristo é um mistério de Deus. E agora, Cristo também tem um mistério. Quando Cristo foi exaltado, né, às regiões celestiais, às celestes, acima de toda a autoridade, Cristo também tirou da sua manga uma carta. Sabe o que é essa carta? O mistério de Cristo, irmãos, é a igreja. Que coisa tremenda. Vou ler, vocês vão entender o que eu quero dizer. A saber, os gentios, versículo 5, né, não li. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ninguém sabia. O arcanjo Lúcifer não sabia sobre o mistério de Deus Cristo, e muito menos ele conhecia sobre o mistério de Cristo, que é a igreja. Então Deus, ele apenas pensava que Deus precisa de uma criatura top, que é ele, certo? Para governar, mas isso não tem muita graça. Deus, na verdade, tinha um propósito muito maior e infinitamente mais sábio, né? Então, esse mistério foi revelado pelos santos apóstolos e profetas no Espírito. Só o Espírito consegue revelar. A saber, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quer dizer, não só Deus fez com que o seu Filho viesse a se tornar um homem e fizesse a obra da redenção do homem e morreu na cruz pelos nossos pecados, Deus o ressuscitou, Deus o fez o Filho primogênito, o homem foi introduzido à glória de Deus e se tornou sumo sacerdote. Por quê? Porque Deus visa preparar os muitos filhos que viessem a crer pelo Evangelho. E esses muitos filhos que viessem a crer pelo Evangelho seriam a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E esses serão os co-herdeiros, né, da mesma promessa de Cristo. Que promessa? Cristo foi glorificado e nós todos, como igreja, nós seremos glorificados. Muito bem. Então a mim, onde eu estou? Versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, a economia desse mistério, a administração desse mistério, a gestão desse mistério. Deus quer trabalhar desde os séculos oculto em Deus, esse mistério estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esse é um ponto-chave. Eu quero mostrar para vocês que isso tudo, essa revelação tem a ver com todas as coisas. Esperem até o final, vocês vão ver. Para quê? Pela igreja, veja bem, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida,
agora de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quer dizer, isso tudo que Deus está fazendo foi revelado como mistério por meio dos santos apóstolos e profetas de Deus, no Espírito. E quando foi revelado isso, revelou a multiforme sabedoria de Deus, né? E diante de quem? Diante dos anjos, não só dos anjos de Deus, aqui se refere principalmente dos anjos que se rebelaram com Satanás. Eles acharam que estavam indo de alguém muito grande, muito superior, mas mal sabem eles que eles embarcaram no barco furado. E ele, né, esse Deus, ele criou todas as coisas, ele não se esqueceu da criação, tá? Aí no versículo 11, segundo o eterno propósito, né, que estabeleceu em Senhor Jesus, nosso Senhor. Deus Pai não mudou, ele não mudou de plano quando o arcanjo se rebelou. Não, esse era já o propósito eterno, já estava desde a eternidade passada a proposta que Deus tinha para o seu Filho Jesus Cristo. Muito bem, então isso também, Colossenses 1, também, Colossenses 1, 26, confirma isso. Depois vou ter que voltar para Colossenses 1, 26, né, diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus anjos. Muito bem, então, queridos irmãos, Deus selecionou, Deus de fato tinha em mente ter alguém que foi criatura para governar esse universo com ele, né? Mas Satanás jamais teria imaginado que no plano original de Deus, Jesus, o Filho de Deus, se tornasse um homem por meio de uma mulher, da Maria, né? Mateus capítulo 1, versículo 18, dá uma olhada. Mateus 1, 18. Vocês acreditam que durante a minha comunhão com o Senhor na viagem para São Paulo na quarta-feira, Deus que me deu esse roteiro, Ele que foi dizendo isso, aquilo, isso vai abrir aquilo, tal, tá? Então eu estou sendo fiel ao Senhor, passando esse roteiro para vocês. Capítulo 1, 18 de Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quer dizer, então, jamais nenhum anjo, nenhuma criatura teria imaginado que o próprio Deus enviasse seu filho para se tornar um homem e nascesse por meio da Maria, né? E a Maria fazer parte já da humanidade caída, já fazia parte da carne pecaminosa. Então, só que ele não veio de um homem com a mulher, mas ele veio da Virgem que foi concebida pelo Espírito Santo. Então, ele participou, Deus fez o seu filho, né, participasse da carne. Vou enfatizar isso. João capítulo 1, versículo 14, muito conhecido por nós. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Quando ele veio como a glória do unigênito do Pai. Mas ele se tornou carne, ele se fez carne. E a carne não é um termo positivo. A carne é já um homem na condição da sua queda. O pecado havia entrado no homem. E Romanos capítulo 8, versículo 3, mostra isso para nós, que a carne não é uma coisa positiva. Capítulo 8, versículo 3 diz assim: porquanto o que fora impossível
a lei, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isto é, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, não conseguia lidar com a carne humana, essa carne caída, onde, né, na queda, Satanás injetou, né, o veneno, injetou a natureza pecaminosa no homem, e o homem se tornou carnal. E tanto é que nós lemos na semana passada que em livro de Números apresenta aquela história de que o povo de Israel se tornou impaciente com Deus, e Deus mandou serpentes abrasadoras que picou vários dos filhos de Israel e eles morreram. E Moisés, então, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar-se numa haste, e quem for picado, estivesse morrendo, olhasse para a serpente de bronze, seria sarado, seria curado. Então, irmãos, essa serpente de bronze, em Mateus 3, Jesus disse na palavra para Nicodemos, naquele capítulo, ali mostra que, da mesma forma como Moisés levantou a serpente de bronze naquela haste, o Filho do Homem, Jesus, seria levantado também na cruz. E ele tomou a forma daquela serpente venenosa, mas a serpente de bronze tinha forma, tinha semelhança, mas não tinha o pecado, não tinha o veneno dentro dela. Então, irmãos, graças a Deus, ele veio aqui na terra para lidar com essa carne nossa, que nem a lei tem força para lidar com ela, mas graças a Deus, ele veio e tornou-se carne, tomou a forma, a semelhança da carne pecaminosa, e quando Deus o crucificou, Deus crucificou na carne de Jesus o pecado. Então resolveu o problema do pecado na nossa carne. Muito bem. Então tudo isso faz parte da multiforme sabedoria de Deus, né? O arcanjo Lúcifer jamais, né, seria usado por essas coisas. Então ele participou também em Hebreus capítulo 2. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 2, que diz assim, né? Aqui faz questão. Eu acho o livro de Hebreus, para mim, brilhou mais ainda. O livro de Hebreus mostra esse contraste com os anjos, né? Por quê? Porque era como se fosse, eu não sei se eu consigo expressar isso para vocês, é como se fosse uma disputa de dois candidatos, né? Lúcifer na criação antiga, era um forte candidato para ser um rei adjunto de Deus, que sentasse à direita de Deus, mas Deus não escolheu a ele. E Jesus, sim, foi escolhido por Deus. Então parece, desculpe-me falar desses termos, parece ser dois candidatos, que na verdade Satanás se fez um candidato, que não era. E aqui, né, o livro de Hebreus faz muito a comparação com os anjos, é por causa da rebelião de Satanás, tá? Então, vamos lá, capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, porque ele fez questão o autor de Hebreus fez questão de dizer que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, para mostrar que ele se tornou um homem, ele se fez uma criatura, e uma criatura ainda inferior aos anjos, inferior a Lúcifer, para envergonhar Lúcifer, né? Por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra. Para quê? Para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todo homem. Aquela serpente de bronze que morreu, né? Ele provou a morte por nós, para a nossa salvação e para a nossa redenção, e para que pudéssemos hoje viver, né, livres dessa carne pecaminosa. Bom, aí no versículo 14, ele viu, né, que Deus viu que os homens, né, tinham carne e sangue, e fez Jesus ter
experimentar a mesma coisa. Aqui diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Então, Lúcifer não pode dizer, Deus não entende as criaturas. Não, Jesus veio, não só veio para participar a vida de um homem, mas ele também participou do sofrimento de um homem, participou das fraquezas de um homem. Dê uma olhada aqui. Igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse plano de Deus é tão sábio, tão maravilhoso, tão multifacetado, que Deus destruiu também na cruz, da crucificação de Jesus, o diabo. Não só o pecado, mas também o diabo, né? Aí vamos ler, versículo... deixa-me ver. Versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ninguém pode dizer que Jesus não entende o homem. Ninguém pode dizer que Deus não entende você. Você foi tentado, mas Deus nunca é tentado. Então, mas Jesus também foi tentado, tá? E no capítulo 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele, semelhantemente a qualquer um de nós, ele também foi tentado, né? Ele também experimentou as fraquezas, então ele tem como ter compaixão de nós. Irmãos, isso é muito importante. O Deus Criador, que não conhece a criatura, ele não teria como ter compaixão da criatura. Mas nosso Jesus, graças a Deus, ele é Deus, mas se fez carne. Ele viveu aqui também rodeado de fraquezas, não é isso? No versículo... é isso, né? Ó Senhor Jesus. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, né? Capítulo 5, né? Não, capítulo 4, versículo 16, não terminei de ler. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? E versículo 7, capítulo 5, versículo 7. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação, né, eterna para todos os que lhe obedecem. Então, nosso Senhor Jesus, ele passou por toda a situação humana, ele conhecia o que era ser humano. Dá uma olhada em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 24 e 25. Vou ler o versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus se tornou carne, ele passou a conhecer o ser humano, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus, ele veio conhecer o homem para quê? Para se compadecer de você. Por isso, quando ele começou a ministrar aqui na terra,
começou a exercer o seu ministério aqui na terra, pregando o evangelho do reino, Mateus registra que ele olhou para a multidão e viu, compadeceu-se dela, porque viu que a multidão era como ovelhas sem pastor. As ovelhas estavam aflitas, exaustas, sem pastor. Então, o Deus Criador, através do seu Filho, agora pode compadecer-se do homem. O que o arcanjo estava acusando Deus, que Deus não conhecia a criatura. Mas graças a Deus, irmãos, Deus conhece o homem. Deus conhece o que é a natureza humana. Jesus pode se compadecer de suas fraquezas. Se você tem alguma coisa que não consegue contar para ninguém, ou você acha que ninguém vai te entender, creia que nós temos um sumo sacerdote, nós temos um Jesus que é Deus, mas se tornou um homem. Ele pode entender você, ele sabe o que você está passando, ele passou pela mesma situação de um ser humano, ele pode se compadecer de você. Irmãos, essa palavra compaixão vem do splankinon de Cristo, é uma palavra maravilhosa, mágica, porque ele se fez carne, ele se fez um homem. Isso é maravilhoso. Muito bem. Então, eu também quero enfatizar vocês de que, então, alguém vai dizer, tá bom, Jesus, então, no tempo, se fez carne, se tornou homem, passou a conhecer o homem. Então, Deus, antes, no tempo de Jó, quando reclamou, Jó estava certo que Deus não conhecia o homem, porque Jesus só veio muitos anos depois. Agora vem a importância do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, né? Versículo, de novo, quero ler versículo 14. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Bom, então, quando Jesus Cristo veio aqui na terra, se encarnou, ele se fez carne, conheceu o ser humano, conheceu a vida humana, passou por todas as situações de uma vida humana, foi tentado à nossa semelhança, ele compreende as nossas fraquezas, quando ele morreu, se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. E quando se ofereceu pelo Espírito Eterno, tudo que Jesus executou no tempo, há aproximadamente 2000 anos, a partir de nós, foi jogado na eternidade. Então, a encarnação de Jesus não só aconteceu 2000 anos atrás, mas a encarnação de Jesus já se foi lançado na eternidade. Então, o Deus eterno já conhece o homem desde a eternidade passada. Você acredita nisso? Apocalipse 13. Como diz? Apocalipse 13. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, há um erro aqui na Escritura. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, não morreu desde a fundação do mundo, mas morreu faz 2000 anos. Mas a Bíblia registra que ele foi morto desde a fundação do mundo. Isto é, a morte do Cordeiro de Deus, de Cristo, executando a redenção de Deus, foi, por ter sido oferecido pelo Espírito Eterno, a sua existência passou a existir pela eternidade. Então, desde que haja necessidade da redenção do Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo, ele já era considerado que ter sido morto desde a fundação do mundo. Espero que vocês estejam me entendendo. E também em Gênesis 18, vocês podem ler, vamos dar uma olhada, Gênesis 18, versículos 1 e 2.
Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, veja bem, o Senhor Jeová, Yahvé, veio até Abraão. Quando Abraão levantou seus olhos, ele viu quem? Ele viu 3 homens. Então Deus não apareceu em outra forma, apareceu na forma de homem. Né? Viu 3 homens de pé em frente a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Eu só quis mencionar isso para mostrar que a humanidade de Jesus já estava lançada na eternidade. E Deus apareceu a Abraão na forma de um homem. Tá? Isso no versículo 16, versículo 22, a mesma coisa. Bom, agora eu posso voltar para Hebreus capítulo 1. Queridos irmãos, o livro de Hebreus é maravilhoso. Agora que eu estou começando a entender mais o livro de Hebreus. Hebreus, ele mostra claramente essa tentativa do arcanjo Lúcifer, que se tornou Satanás, de disputar esse lugar, né, que Deus colocou para Cristo, colocou o seu Filho. Né? Então aqui diz, Hebreus capítulo 1, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né, Filho de Deus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, o segundo da Trindade, fora escolhido pelo Pai para herdar todas as coisas. Ele também foi por meio de quem Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas por meio do Filho, e esse Filho não só era o Filho unigênito de Deus, mas também era o Filho primogênito de Deus, embora tenha acontecido muito tempo atrás. Mas quando foi lançado a eternidade, se ofereceu pelo Espírito Eterno, Jesus, e Jesus, desde a criação do mundo, ele já tinha essa natureza humana. Você acredita ou não acredita? Não sei se você acredita. Então, Deus fez do seu Filho o herdeiro de Deus, e pelo qual também fez o universo. Conforme eu vou lendo, vocês vão entender. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, né? Ele sustentando todas as coisas. Bom, ó Senhor Jesus, vamos fazer o seguinte, eu ainda não vou ler aqui, só para vocês, tendo-se, versículo assim, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é um lugar invejado por aquele arcanjo que caiu, virou Satanás. Ele queria esse lugar. Sabe o que é estar à direita da majestade? Sabe o que é estar à direita de um rei, de um grande rei, de um imperador? Era alguém que lhe dava conselhos. Era um rei adjunto, governava junto com o rei principal. Então Jesus foi alçado a essa posição que o arcanjo Lúcifer, ele almejava, ele buscava, ambicionava, mas o livro de Hebreus está expondo essa ambição e mostra, né, que Deus escolheu outro. Deus escolheu a Cristo, Deus escolheu o seu Filho, tá bom? Muito bem, então, isso está, Filipenses 2 também já li para vocês, né, que Deus exaltou sobremaneira a esse homem Jesus, certo? E não foi, versículo 5 diz assim, do Hebreus 1, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? Deus nunca disse, por mais perfeito que fosse o arcanjo Lúcifer, Deus nunca disse para ele, tu és o meu filho e hoje te gerei. Mas ele falou para um homem Jesus, tu és o meu filho e hoje te gerei. E também nunca disse para um arcanjo, eu lhe serei pai e ele me será filho. Mas ele falou para um homem Jesus. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e
todos os anjos de Deus o adorem. Pelo contrário, quando Jesus foi introduzido, apresentado para o mundo como filho primogênito, o homem Jesus se tornou filho primogênito de Deus e mandou que todos os anjos o adorassem. Até mesmo o arcanjo que se rebelou, né, precisa adorar esse filho, Jesus Cristo, tá? Então, alguns perguntam, quando que Jesus foi apresentado ao mundo como filho primogênito de Deus, né? Há uma interpretação que diz que será na segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, na sua segunda vinda, na primeira vinda ele veio como filho unigênito de Deus. E na segunda vinda ele virá como filho primogênito de Deus. Tem a sua lógica, tem a sua razão. Mas também, irmãos, eu creio que quando o Senhor Jesus, Deus o ressuscitou, isso está em Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21, quando ele foi ressuscitado com a extrema grandeza do poder de Deus, e Deus então o elevou, né, às regiões celestes, acima de todo principado e potestade, e colocou à sua direita, ali para mim ele foi apresentado como o filho primogênito do mundo. Isso também eu posso confirmar isso com Apocalipse 5, dá uma olhada. Em Apocalipse 5, que é a visão do céu, tá? Após a ascensão de Cristo. Depois que Cristo realizou a redenção, Deus então o ascendeu acima de todos os principados e potestades, e essa é a visão do Cristo, né, que cumpriu a redenção de Deus, e nos versículos 5 e 6 diz assim, né? Versículo 4, e eu chorava muito, João, né? Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, ele foi apresentado ao mundo, né, ali no céu, como o filho primogênito de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, de Davi, ele era raiz de Jessé, e ele foi apresentado como o Cordeiro de Deus. Irmãos, ele foi apresentado, já introduzido no mundo. Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 1. Por isso, irmãos, quando foi introduzido, Deus mandou com que todos os anjos adorassem a ele. Versículo 7, ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz labareda de fogo, mas acerca do Filho, né? Acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, né? Então, irmãos, não é maravilhoso? Lúcifer, que sempre quis ser um rei, né, do mundo, rei do mundo, mas Deus deu esse reino para seu Filho, que se fez um homem. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, Satanás vai ter que engolir essa. Satanás vai ter que engolir, ter de adorar um homem, adorar Jesus, que se tornou o filho primogênito de Deus, e ele vai ter que engolir essa, vai ter que adorar. Por isso, irmãos, os anjos, os espíritos enganadores, é muito difícil para eles confessarem Jesus tendo vindo em carne, tá? Eu vou mostrar isso só de passagem para vocês. 1 João, capítulo 4. Para vocês entenderem um pouco esses mistérios, estou abrindo alguns mistérios para vocês, que está na Bíblia, muitas vezes está oculto, né? Estou abrindo um pouco para vocês. 1 João 4, versículos de 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito,
Antes provai os espíritos que procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Irmãos, os anjos caídos que seguiram a Satanás, eles não querem reconhecer que Jesus veio em carne, porque para eles é muito para eles adorarem o Filho primogênito de Deus tendo sido feito um homem. Para eles é vergonhoso. Por isso que naquele tempo já havia muitas heresias circulando, né, por meio dos falsos profetas, que diziam, que duvidavam da humanidade de Jesus, ou alguns duvidavam da humanidade de Jesus, outros da divindade de Jesus, né? Portanto, havia, né, necessidade de João corrigir esse erro. Muito bem. Vamos lá. Outra coisa que durante a minha viagem para São Paulo, o Senhor falou, dá uma olhada no nascimento de Jesus, registrado, né, anterior ao nascimento de Jesus, registrado em Lucas 1. Né, eu fui ver em Lucas 1. O Senhor Jesus, meu tempo já foi, e agora? Eis que versículo 31, 1:31. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Ó Senhor Jesus, acho que eu não vou conseguir terminar. Bom, vou tentar terminar aqui então. Tem umas 2, 3 páginas pela frente. Bom, capítulo 1 de Lucas, versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Porque o anjo Gabriel, é isso, né? O anjo Gabriel, que veio até a Maria e disse todas essas coisas. Isso estava no coração de Deus. Era um mistério da vontade de Deus. E Deus agora, né, precisava cumprir, né, o que havia proposto no seu coração. E ele ia fazer com que a Maria concebesse Jesus, né? Darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele será também o filho primogênito do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui fala da sua humanidade, né? Trono de Davi ele herdará e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Muito bem. E, queridos irmãos, eu vou terminar com Isaías 9. Vamos usar o King James atualizado, né? Isaías 9:6, um versículo muito conhecido por nós, né? Afinal, o menino nos nasceu, aleluia. O arcanjo sempre queixou-se de Deus que ele não era criador, não compreendia a criatura, mas Deus havia proposto no coração que iria nascer um menino. Um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, aleluia, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso. Ele é o conselheiro de Deus, à destra de Deus, sentado à direita da majestade. Ele como um homem e como Deus, aleluia. Ele é o conselheiro maravilhoso, não foi o Lúcifer, mas é Jesus, Deus Todo-Poderoso. Ele também é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Pai Eterno, ele também é o Príncipe
da paz. Queridos irmãos, eu não tenho tempo, infelizmente, acabou meu tempo. Eu preciso dizer a vocês, irmãos, se vocês usarem essa luz, essa revelação que o Senhor nos deu, sobre a questão da criação, questão da humanidade, questão, irmãos, que Satanás estava disputando com esse lugar que Deus propôs a Jesus, irmãos, você desvendaria ainda muitos enigmas que estão na Bíblia. Eu não consegui terminar, irmão, tem uma grande coisa ainda no final, mas assim, vamos deixar então para domingo que vem, que o Senhor possa abençoar a todos vocês. Eu espero, queridos irmãos, que você possa valorizar do plano eterno de Deus, a sua multiforme sabedoria de Deus. Não só ter feito o filho se tornar um homem, mas esse filho que se fez um homem, por meio da sua redenção, ele gerou a igreja. Ele fez com que dos judeus e dos gentios fizesse parte da mesma igreja, do mesmo corpo. E esses serão herdeiros, co-herdeiros de Cristo, da mesma promessa de Deus. Então, da forma como Jesus foi glorificado pelo Pai, nós todos também seremos glorificados pelo Pai. E dessa forma, Deus está envergonhando a Satanás, que ele sempre teve essa ambição, essa arrogância, achando-se o melhor, irmão. Quando você se acha o melhor, Deus vai te encostar, colocar do seu lado. Se você andar pelo caminho de Jesus, de humildade, você se humilhar, Deus vai te exaltar. Portanto, irmãos, vamos seguir o caminho da cruz, vamos seguir o caminho de Jesus. Jesus, é Deus que se fez homem, ele pode compreender o homem, ele pode governar sobre os homens, ele pode ser o nosso sumo sacerdote que pode compreender a mim e a você. Irmãos, Deus abençoe você, que essa palavra seja útil para você. Eu não sei como você vai aplicar, mas que o Senhor possa usar essa palavra para trabalhar em você, que você seja um desses correios também, para trazer o reino de Deus de volta. Eu queria ainda terminar com uma oração. Senhor Jesus, pela tua infinita sabedoria, Senhor, não escolheu aquela criatura, Senhor, que foi criado como modelo da perfeição, se achou muito sábio, se achou muito formoso, se achou muito forte, muito autosseguro, autossuficiente. Senhor Jesus, mas graças a Deus, Senhor, o teu filho que veio se tornar carne, tomou o caminho inverso, tomou o caminho da humildade, de se rebaixar, Senhor, o caminho de obediência, de sofrimento, Senhor, conhecendo a vida humana, a natureza humana, e hoje pode se compadecer de nós, morreu para realizar a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, e também se tornou o sumo sacerdote, foi o primeiro homem a ser admitido para dentro de ti, para a glória. Senhor, está nos levando também para essa glória. Senhor, e também o sumo sacerdote está ajudando-nos, socorrendo-nos dia a dia, porque compreende a nossa situação, está também nos levando a essa perfeição, a maturidade, e para sermos úteis nas suas mãos, para lutar contra o teu inimigo. Senhor, muito obrigado por ter exposto as artimanhas do inimigo, exposto o teu inimigo, Senhor, para que nós possamos hoje caminhar vitoriosamente contigo, Senhor, na tua vitória. Senhor, tu já estás acima de todo principado e potestade. Em esse nome, Senhor, nós também seremos vencedores. Senhor, cuida de cada um de nós nessa pandemia, guarda os irmãos que estão em isolamento. Senhor, sabe das dificuldades de cada um. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, cair nas armadilhas de Satanás, Senhor, dos seus aliados em nós, na carne, no velho homem, na velha criação, querendo destruir lares, destruir relacionamentos. Senhor, usa esse momento, Senhor, para encabeçar as nossas casas, encabeçar os nossos casamentos, encabeçar nossas famílias, Senhor, nosso relacionamento, que Jesus seja realmente o cabeça, Senhor, de toda a criação. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os lares. Em teu nome nós te pedimos. Amém.